Essência de hoje eu quero falar sobre alguns processos alternativos que alternam de pessoa para pessoa, sobre a condição do amor próprio. Amar-se não significa apenas cuidados cotidianos ou corriqueiros que nós temos com o nosso corpo, fisicamente falando. O amor próprio ele se caracteriza muito mais além disso. Existem pessoas que acham que amar-se é adquirir um comportamento arrogante, um comportamento soberbo, um comportamento onde você quer se sentir superior às outras pessoas, aonde a sua opinião é uma verdade absoluta, onde, eu me amo porque a minha palavra, porque a minha vontade, porque o meu querer. Isso não é amor próprio, isso é um distúrbio de falta de amor próprio. Então a pessoa ela se pega numa ausência de amor próprio, uma ausência de identidade, então ela precisa externalizar uma segurança para que as pessoas pensem que ela se ame. E aí ela começa a praticar aquilo de uma tal maneira, isso eu vejo uma prática algumas práticas são terríveis na nossa vida, que a própria pessoa ela começa a praticar essa externalização desse suposto amor próprio, que ela mesma começa a acreditar que se ama. E quando eu acredito em algo, eu não sou consciente de que não existe, então eu não vou lutar para ter. Então, se essa pessoa acredita que se ama, porque ela é arrogante, porque ela faz a vontade dela, porque ela luta pelos seus ideais, então ela nunca vai buscar amar-se verdadeiramente. Porque amar-se verdadeiramente não é você se palmear de um comportamento arrogante, de um comportamento absoluto, onde as suas verdades são proeminentes, onde as suas verdades são absolutas, não. E também existem um outro tipo de falta de amor próprio, que é aquela pessoa que ela parece uma sombra, ela não existe, ela não tem peso na vida. Então ela começa a viver a partir dos ideais dos outros, ela começa a partir da opinião dos outros, a opinião dos outros é indispensável, a presença dos outros é indispensável, a autoafirmação dela, ela começa a agir assim como as pessoas começam a ter sobre ela uma força invisível e ela começa dia após dia não existir. A palavra do Senhor diz assim em Marcos capítulo 12, no versículo 31, o Senhor falando sobre o segundo grande mandamento, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o meu amor por mim, ele vai fazer o quê? Me ensinar e me capacitar a amar o meu próximo. Então, se eu não me amo, os meus relacionamentos ficarão complicados. Então, um dos sinais muito interessantes para que eu e você percebamos se nós nos amamos é os nossos relacionamentos. Isso dá, assim, sabe, uma luz para mim e para você. Por quê? Porque se os seus relacionamentos são baseados em cobrança, é porque você não se ama. Porque se você cobra, é porque você não tem. Eu só cobro aquilo que eu não tenho. Se o seu relacionamento é baseado em perspectiva alheia, se as pessoas que te rodeiam, elas te cercam, então você percebe que existe um eclipse na sua vida, né? Então você fica tudo escuro. Você espera algo de alguém, por quê? Porque você mesmo não consegue alimentar-se, não consegue produzir aquilo que você precisa. Então, os nossos relacionamentos interpessoais, entre pessoa e pessoa, eles vão nos ensinar e nos dar uma luz sobre o nosso amor próprio. Então é muito importante que você se ame, mas não confunda o amor com você sendo uma pessoa até mesmo altruísta, faz isso para um, faz isso para outro, faz isso, eu sou uma pessoa bem resolvida porque eu sou altruísta, eu ajudo todo mundo e tal. Isso não quer dizer nada, né? Existem pessoas que até mesmo fazem o altruísmo para se autoafirmar. Meio complexo, né, a nossa conversa de hoje. Mas vamos resumir? Vamos falar o seguinte, ó. Amar-se não significa que as suas verdades são absolutas. Amar-se não significa que você tem que viver de favor dependente dos outros. Amar significa que você tem uma identidade, que você sabe quem é, sabe o que faz, sabe se examinar. Isso é amar-se. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você se ama? Ou será que você precisa provar a alguém alguma coisa? Ou será que você é dependente das pessoas a ponto de viver uma vida de sombras? A ponto de viver com uma dependência ou codependência das outras pessoas? Você não precisa fazer o que quer para existir. Você não precisa fazer o que os outros querem
para existir. Você precisa somente ser você mesmo. Descubra isso. Você vai ver como você vai viver bem. Livre-se desse eclipse. Livre-se dessas sombras que muitas vezes coloca-se sobre você e sobre o sol da vida. Que Deus te abençoe. Exista de uma maneira saudável, abençoada. Ame-se a si mesmo, sem desenvolver nenhuma performance. Até o próximo Essência.